Oi, Valcirene, tudo bem? Eu tô tentando por aqui, pelo WhatsApp, pelo vídeo, tá bom? Pra ver se melhora a conexão da internet sua, tá bom? Agora vai, hein? Agora foi. Agora deu certo? Agora deu certo. Agora foi? Fica tranquila, Valcirene, acontece, viu? Até tentei... Deu certo? Deu certo, até tentei te ligar no WhatsApp. Tô te ouvindo, tô te vendo, viu? Fica à vontade, agora vai dar certo, se Deus quiser. Tem como ser de outra Tem, forma, eu, professor? tem sim, eu posso te ligar no WhatsApp. O sinal você acha que é melhor no WhatsApp? Eu te mandei algumas mensagens, deixa eu ver se chegou, quer ver? Professor, Oi. tá bom, professor, eu não consigo acessar. Tem como ser pelo WhatsApp mesmo?
Vamos tentar por aqui, né? Não vai de um jeito, vai de outro. Tem pessoa aqui não entro. Faz parte, não tem problema não, viu? Ó, vamos tentar por aqui. Eu acho que aqui vai bem, hein? Ó, pelo menos tá indo bem. É, tá indo. Tá indo Deus é bem. mais. Vai sim. Eu vou pedir pro meu filho para gravar a Tá bom. nossa voz, professor. Grava sim. Tá? Fica à vontade. Faz o jeitinho que você achar melhor pra te ajudar, tá bom? Então, professor, a história aqui é longa. Bem longa. Fica à vontade, fica à vontade. Tô aqui pra te ajudar. Mais que um professor, você ganha um amigo aqui, tá bom? Que é teu bem. Tá bom. Obrigada. Eu tive uma união estável É. de 21 anos que acabou em 2010. Em 2010 eu me separei do meu ex-marido, que era uma união estável, a gente não era casado. Em 2010, a gente nunca fez, a gente tem os imóveis e a gente não fez a separação. A gente não dividiu os bens, porque eu tinha medo dele, sabe? Medo de Eu tinha agressão, medo essas dele. coisas, represárias, né? Foi? Medo de agressão, vingança, represária, Isso. né? É fogo. Era. E aí o que acontece? 2010, né? E a gente tem dois imóveis. É. A casa que eu moro hoje, eu tenho 3 filhos adultos, né, e capazes. E em 2010 a gente separou, eu fiquei com as crianças, eu fiquei com a casa maior, mas com valor maior e melhor, uma casa melhor, e ele ficou com uma casa com valor inferior. Ele foi morar lá. Acontece que ele faleceu 30 de junho agora, dia 30 de junho. E ele arrumou uma namorada que tá lá dentro da casa, que ele levou pra lá, e ela não quer sair. Ei, meu Deus do céu, hein? Ela se intitula viúva grave, né? É grave. E acontece muito, né? E esse imóvel, ele tá no nome, hoje no cartório de imóveis, o registro de imóveis, ele tá no nome de quem? Meu. Que bom, graças a Deus. Olha, tá assim, o imóvel que eu moro tá no nome dele, e o imóvel que ele morava está no meu nome. Houve a troca, Entendeu? né? Houve a troca, literalmente, né? Uhum. Porque o que a gente iria fazer, pelo menos verbalmente, era o quê? Ele iria passar essa casa que está no nome dele pro meu nome, e a casa que está no meu nome para ele. Ah, tá. É meio confuso, professor, não sei se você está entendendo. Não, tô sim. Você explica bem, você é bem didático. Me fala uma coisa, ela é encrenqueira. Conversando, ela não vai sair. O que você acha? Eu acho que não, porque eu não conversei com ela ainda. A gente ficou muito abalada com a morte dele, porque a morte dele foi bem trágica. Ele caiu de um telhado, teve um traumatismo craniano e Nossa, veio a óbito. meu Deus. Quebrou todas as costelas, eu acho que essa internet aqui vai cair. Aí, ela tá lá dentro da casa, eu não conversei com ela ainda, né? Porque eu tô me sentindo tão mal com toda essa história, né? Muito mal com toda essa história. Então, assim, tô me recuperando da morte dele, porque a gente ficou muito abalada. Agora que eu tô recuperando. Agora, a minha dúvida é o seguinte: faz o direito. Gente. Não, tô ouvindo, viu? Aqui não caiu, não. Caiu não. Travou? Travou alguma coisa ou não? Tô ouvindo bem aqui, viu? Acho que voltou. Tá Voltou. me ouvindo, professor? Tô. Eu não perdi a conexão com você. Eu fiquei te vendo, viu? Tô te ouvindo. Professor, Oi, você tá me ouvindo? tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Tô te ouvindo. Professor,
Tá me ouvindo? Tô ouvindo, professor. Tá difícil, né? Não fica chateada não. Acho que é a internet, né? Às vezes a internet tá ruim. Mas faz parte, eu vou te ligando, eu te dar um jeito, tá? Você vai ser muito bem Tá. orientada, viu? Obrigada, professor. É, o que que acontece? A princípio, eu pensei em entrar com pedido de união estável, É. porque aí eu teria, né? Porque os dois imóveis foram constituídos na união estável nossa. Ele namora, a gente se separou em 2010, ele começou a namorar essa moça em 2012. Em 2020, ele levou ela lá para dentro da casa, dessa casa que está no meu nome, né? Que hoje ela se diz dona, né? Ou seja, ela tem 3 anos que ela mora nessa casa. Mas vamos já achar uma notícia positiva. Seria pior se ela ficasse na casa que você não fosse dona. Porque você sendo dona, você consegue fazer uma ação reivindicatória contra ela e tirar ela lá. Tirar ela de lá o mais rápido possível. E se você quiser, paralelamente, dá pra fazer o quê? Uma ação de arbitramento de aluguel, pra forçar ela a pagar aluguel pra você. Ah, sim. Entendeu? Mas o meu medo, professor, é que eu acho que ela vai pedir uso capião da casa. Mas uma forma de você evitar o uso capião, que ela faça o uso capião, é justamente você fazer uma ação de arbitramento de aluguel. Por quê? Quem paga aluguel não tem posse para fins de uso capião. O comodato, o aluguel, tira essa posse específica para uso capião. A amiga fazendo a ação de arbitramento de aluguel contra ela, o judiciário condenando ela a pagar aluguel e provavelmente vai condenar porque o imóvel está no seu nome, você já consegue, de certa forma, dificultar o uso capião dela. Se ela fizer com má fé, você consegue, com essa atitude, derrubar o uso capião dela, atrapalhar que ela tenha sucesso no uso capião, que ela ganhe o uso capião, entendeu? Essa ação seria independente Seria independente, da reivindicatória? seria independente e reivindicatória. Por quê? Aí vem um pouquinho de prática jurídica mesmo. Poderíamos colocar dentro da reivindicatória o pedido de arbitramento de aluguel? Poderíamos. Mas um juiz, uma juíza, preguiçoso e preguiçosa que tá cheio, vamos respeitar os bons profissionais, né? Mas tem muita gente ruim, ele vai falar, não vou dar tutela antecipada de arbitramento de aluguel, não. Não vou dar tutela antecipada de arbitramento de aluguel porque eu quero escutar a primeira versão dela. Então, é muito mais difícil você conseguir o arbitramento de aluguel dentro da reivindicatória do que fora, numa ação autônoma, entendeu? Então seria melhor uma ação de arbitramento de aluguel autônoma, Seria. Independente. Seria uma estratégia muito boa, porque ela, caso ela queira fazer uso capião, ela precisa ter três requisitos: posse, manso pacífico e nos donos. De certa forma, você derrubou a posse, né? Porque ela pagando aluguel para você, acabou, não há que se falar, né? Não há que se falar em pedido de uso capião. Mas o meu medo, professor, é o seguinte: ele já tem 11 anos, ele tem 13 anos nesse imóvel. Ela não pode pedir, porque ela está tentando fazer o reconhecimento de união estável com ele. Entendi. Ela não vai pedir esse uso capião aí em nome dele? Vai pegar, puxar esses 13 anos? A gente não sabe qual que seria a atitude dela, né? Ou do advogado, advogada. Mas o advogado, advogada, se for especialista na área, não vai fazer o nome dele, não. Ou o nome do espólio, porque é um tiro no pé. Ele ou ela faria direto o uso capião no nome dela, né? Para ela não dividir. Nome dela, para não dividir com ninguém, inclusive com os filhos, né? Então, seria cabível ela fazer uso capião, sim. E se você conseguir se antecipar, antes disso fazer uma ação de arbitramento de aluguel, seria uma estratégia maravilhosa, porque na verdade a hora que ela pensar em fazer uso capião, você já fez a ação de arbitramento de aluguel antes, né? Porque se ela propõe hoje a ação de uso capião e você propõe o arbitramento de aluguel, vai gerar impacto, mas um impacto menor, né? Ótimo, professor. Então eu posso usar essa ação de arbitramento de aluguel até mesmo antes da reivindicatória. Verdade, você pode fazer arbitramento de aluguel antes da reivindicatória, você pode fazer isso. Se ela fizer o uso capião, ela vai fazer depois do seu arbitramento de aluguel, você vai apresentar uma defesa, né? Ou na contestação, eu acho até melhor se você descobrir o uso capião dela, se habilitar no processo. Porque se habilitando no processo, você vai contar a sua versão, né? E aí você já fala do arbitramento de aluguel.
para atrapalhar um dos requisitos dela e ela vai acabar perdendo a ação de usucapião, né? Esses 10 anos que ele ficou lá tranquilo, porque a lei fala no usucapião, o de 10 anos, né? É. Esses 10 anos que ele ficou lá, esses 13 anos que ele ficou lá livre, sem nenhum incômodo, isso conta. Na hora que eu entrar com essa ação aqui de arbitramento de aluguel, o doutor acha que cessou esses 13 anos para trás, porque ele ficou lá tranquilo, sem nenhum incômodo. Esse não incômodo nesses 13 anos, eu consigo quebrar ele em relação ao arbitramento do aluguel? Qual que é o problema, né? O usucapião no passado, existia uma dificuldade maior de fazer o usucapião no passado. Existia, era fato, né? Hoje não, de uns 15 anos para cá, existe uma facilitação. Hoje você tem a posse direta, que é morando, tem no comércio, indireta, alugando ou emprestando, ou até a posse alternada, o imóvel está fechado. Mas você faz o usucapião para poder regularizar o imóvel, mesmo que ele esteja fechado, e você prova que está tomando conta. Então, hoje é muito mais fácil ganhar o usucapião. É mais fácil. Hoje nós temos 36 espécies declaradas. Tem as 5 mais conhecidas, né? O usucapião extraordinário, o ordinário, o constitucional, o urbano, o de abandono de lar. Mas no caso tem 36 espécies. Se ela pega o usucapião do 1238, ela não precisa nem de boa-fé, nem de justo título de boa-fé. Que é o caso, né? Ela não tem justo título de boa-fé, porque ela foi morar com ele, né? Olha como você pode ser prejudicada nesse usucapião, entendeu? Eu acho que qual a chance de eu ganhar uma situação dessa? O arbitramento de aluguel é uma ação gostosa de fazer e é uma ação fácil de ganhar, porque é cara e crachá. Quando você faz uma ação de arbitramento de aluguel totalmente autônoma, o juiz, a juíza, ele vai olhar quem que é proprietário, quem que é proprietária. Então tem que pagar aluguel para ele ou para ela. É uma ação interessante. E no seu caso, a reivindicatória também é interessante porque, em regra, não tem prescrição. Poucos juízes acham que tem prescrição de 10 anos, mas a maioria entende que não. Poderia sim fazer a qualquer momento. E no seu caso, ele faleceu faz pouco tempo. Então, se alguém alegar prescrição de 10 anos, que não é um entendimento majoritário, a doutora pode fazer o quê? Pode falar que o prazo, então, teria que contar a partir do falecimento dele, entendeu? Entendi. Eu estou pensando, professor, em mandar uma notificação para ela extrajudicial Faz isso. essa semana. Faz sim. Isso ajuda já. Você vai preparando já o campo, né? Você já vai preparando o campo para poder recuperar esse imóvel, né? Você acha que essa notificação é extrajudicial? Porque eu acredito que ela não vai receber essa notificação, porque ela é cheia de câmera. Eu estou pensando em mandar ela pelo correio. Você pode mandar pelo correio. Se mandar pelo correio, manda em AR, né? Aviso de recebimento. Mas uma outra estratégia que a gente gasta um pouquinho mais, mas resolve, é o cartório. Você pode mandar pelo cartório de títulos e documentos. Porque o motoqueiro fica ali na porta, ele insiste, né? Ah, sim. Quantos dias, professor? Qual o argumento que eu usaria nessa notificação? Eu falaria o quê? Eu falaria que eu quero a desocupação de forma imediata, que você é a proprietária, que você quer a desocupação de forma imediata e a partir de 10 dias será cobrado o valor de aluguel tal. Porque você tem noção mais ou menos quanto vale o aluguel ali, né? Tem. Então, porque o uso capião, para que ela não tenha direito, você não pode deixar ela ter as brechas, os requisitos pressupostos, posse, mas pacífico, primus domini, no caso de imóvel público, não é o caso. Então você tem que atrapalhar ela. Essa notificação você já começa a atrapalhar. Ela, do jeito que a doutora falou, ela não é fácil de lidar, então ela não vai sair fácil, né? Não vai sair, provavelmente. Mas aí você já notificou essa judicial por cartório. Se ela não sair, faz a ação de arbitramento de aluguel, junta, né, essa notificação e faz a ação, se você quiser, também a ação de a reivindicatória, com base na súmula 487, numa discussão de posse prevalece o domínio. Uhum. Porque assim, eu tive uma união estável com ele que terminou em 2010, né? É. 13 anos. Como a gente não dividiu nada, eu fui atrás e a prescrição de 10 anos diz que eu não posso pedir mais, reivindicar a divisão desses bens
já prescreveu. O professor acha que prescreveu mesmo? Esse entendimento é válido mesmo? O direito ele é chatinho em relação a essa situação, porque cada um pode entender uma coisa, mas hoje o entendimento é pacificado que não tem prescrição quando nós falamos de uso capião, é prescrição aquisitiva, então é ao favor dela, né, isso é ruim, mas no seu caso também tem não existe prescrição na ação reivindicatória. Por quê? Você está discutindo o direito de propriedade, né? Então não há que se falar em prescrição. E mesmo que o juiz ou juíza entenda que está errado, e bem desatualizado, então essa prescrição teria que contar da morte dele. Ele faleceu faz pouco tempo, né? Então ela perderia aí o uso capião de um jeito ou de outro, hein? A intenção é essa, professor. Aí eu fiquei com uma dúvida, eu anotei aqui. Você acha então que a notificação é retirada de imediato e se ela não sair em 10 dias, cobrança de aluguel? Cobrança de aluguel. Ou, né, pede a retirada dela de imediato em 10 dias e a partir de 5 dias que ela vai ter que depositar o valor do aluguel, fixado o valor tal na conta tal. Você já passa até a conta. Ah, ótimo. Entendeu? Você já passa a conta, a agência, a conta, fala, tem que depositar o aluguel. Aí ela provavelmente vai fingir demência. Ela poderia apresentar uma contra-notificação, mas não vai. Ela vai fingir demência. Aí que a doutora pode fazer? Manda outra notificação dizendo que ela já tem um valor em aberto. 1 mês, 2 meses, entendeu? Porque já demonstra, né? Já demonstra. E a casa que eu moro aqui, professor, ela tá no nome dele. Tá no nome dele? Ela tá no nome dele. Tá. Mas aí sabe o que você vai fazer? Que eu moro. Que aí ela não tem como te atrapalhar. Mas a grande saída sua, porque você tá há muitos anos. Quantos anos você tá aí? Eu tô aqui, eu moro aqui desde 94. Mas que eu separei dele, ele saiu e eu fiquei sozinha de 2010. Nossa, 2010, 13 anos, hein? Nossa, passa rápido, né? Meu Deus. 13 anos. 13 anos. Você pode fazer a estratégia inversa. Lá você não quer que ela faça uso capião. E se fizer, ela vai perder. Você tá criando uma estratégia para isso. Agora, no seu caso, você pode fazer uso capião provando a posse mais pacífica nos domini, entendeu? Você acha melhor o uso capião extrajudicial? Porque eu fui no cartório aqui, e onde está o registro de imóveis, o rapaz falou para mim, o tabelião falou para mim que meu uso capião lá dificilmente vai passar. Não, faz judicial, você tem muito tempo de posse. Para fazer uso capião, você tem que ter 3 requisitos. Alguns falam 4. Eu falo no meu livro até 4. É melhor ter 4 do que 3, né? Os requisitos básicos que você tem que ter, diante das modalidades que você vai escolher, é o quê? A posse com a intenção de ser dono, né? Dono, dona, que é o animus domini. A posse mais pacífica que você tem é mais pacífica e a posse tem que ser contínua e duradoura. Você tem tudo isso, você tem os 4 requisitos básicos, né, para todas as espécies e qualquer espécie de uso capião. Então você vai ganhar com facilidade, sim, essa ação. Mas faz judicial. Por que judicial? Porque você consegue instruir, você consegue chamar testemunhas para poder você ganhar ação com facilidade. Quando nós falamos de uso capião extrajudicial, estão vendendo para nós no YouTube, né, esses cursos malucos, mas são pessoas que não sabem nem o que está falando, porque o uso capião extrajudicial, de cada 100 casos, você vai usar em quantos casos? Eu diria que em 2 casos, 3, de cada 100 casos de uso capião. É muito pouco, porque não pode ter litígio, não pode ter briga. As pessoas, na verdade, elas... hoje está na modinha de curso, né? Curso de uso capião extrajudicial, de advocacia extrajudicial, mas é tudo picareta. Você vai ver, eles nem sabem o que estão falando. A maior prova está aí. Você já foi no cartório, ó, difícil, hein? Ou seja, o cartório foi sincero. A verdade é essa, né? Foi sincero. Fica mais barato um inventário, um uso capião extrajudicial ou judicial? Eu fui o segundo advogado, segundo ou terceiro, não lembro agora, no Brasil a fazer uso capião extrajudicial. Quando dá, nossa, é muito bom. Mas no seu caso, é melhor fazer judicial, porque você vai instruir melhor o processo. Você vai pedir uma audiência de instrução e julgamento, uma inspeção judicial, a própria perícia ou antecipação dela. Como você está com a faca e o queijo na mão, né, que são todos os requisitos, eu faria judicial. Você pode pedir justiça gratuita, não sei se é o caso, né, mas pode pedir justiça gratuita. Se for deferida, você vai economizar taxa judiciária e citações. Dá para pedir antecipação da perícia. Então, o uso capião judicial, em diversas situações, ele acaba sendo melhor até que o extrajudicial.
litígios, menor, incapaz, o cartório é conservador, não tem tantos documentos, eu preciso fazer provas orais, eu orientaria a fazer. Você tem muito tempo, 13 anos de posse, né? O judicial você vai ganhar rapidamente. Né? Tá. No caso, professor, lá na outra casa que ele É. morava, que está no meu nome, você acha que seria uma reivindicatória? Eu fiquei com essa dúvida. Ou uma emissão de posse? Não, com muita propriedade no assunto, viu? Seria uma reivindicatória. Nós temos, para você ficar craque no assunto e ninguém te enganar, não te induzir a erro, nós temos as possessórias e as petitórias. Possessória é reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, são ações que você vai discutir a posse. Não, você não pode entrar nesse mérito. Se você for discutir a posse, quem que tem a posse? Quem leva vantagem? É ela. É má fria. Você tem que discutir o que você tem de melhor. O que você tem de melhor? A propriedade, o imóvel está no seu nome. Então, a briga sua não é possessória, é petitória. Petitória tem reivindicatória, tem ação de emissão da posse e tem ação de resgate. Por que reivindicatória? Porque a emissão de posse é uma ação que você teria que provar que você quer a posse pela primeira vez. Você comprou num leilão, você comprou um imóvel de cabos da caixa, não é o caso, né? Você não quer ter a posse pela primeira vez. Eu nunca morei nessa casa. Eu fiquei com essa dúvida porque eu nunca morei nessa casa. Você nunca morou, mas você emprestou para ele, né? Você deixou ele morar lá, Isso. entendeu? Então, a posse, ela pode ser direta, pode ser indireta, ela pode ser alternada. Esse é o argumento que você tem que ter, né? Você emprestou para ele, você falou, ó, pode morar aí. Você acha, então, eliminado o aluguel? Eu posso pedir, na reivindicatória, eu quero, porque ele faleceu, professor, e a gente não teve acesso à casa ainda. Eu quero lá, eu quero ver o que tem lá dentro, porque ele deixou muitas coisas lá dentro, a gente não tem acesso a isso. Na reivindicatória, eu posso pedir para entrar nessa casa? Na verdade, a reivindicatória, você pode até pedir uma tutela antecipada para entrar no imóvel, para checar o que foi deixado. Você pode pedir sim, mas não é comum o judiciário entregar isso, né? Autorizar dessa forma, né? Não é comum. O judiciário, na verdade, quando ele for decidir que vai te entregar o imóvel, vai te entregar de forma definitiva, né? Você consegue criar meios para atrapalhar ela. No caso de arbitramento de aluguel, são meios para atrapalhar ela. Para você conseguir, de fato, se ela fizer o escapeão, fazer ela perder, né? Entendeu? A reivindicatória, professor, os gastos delas é bem alto, né? Não é não, isso é boato. Tanto a reivindicatória quanto a ação possessória, o gasto é o mesmo. Qual que é o gasto que você vai ter numa ação judicial, seja qual for? O gasto é a taxa judiciária e as citações, né? No caso é uma citação só, você só vai citar ela, entendeu? Quanto tempo demora uma reivindicatória? Você tem, porque ela é uma petitória, né? Ele ocupa as partes ou ele só é um pedido? O judiciário ele erra muito, né? A ação petitória, a ação reivindicatória, o ideal é que o juiz e a juíza dê, né? Dê e você ganha a ação com facilidade sem ter audiência. Esse é o mundo ideal. Tem juiz e juíza que é fraco, é confuso, e aí ele acaba fazendo o que, esse juiz e essa juíza? Ele acaba marcando uma audiência de justificativa ou justificação, que é uma audiência muito comum, né, lá nas ações possessórias e não nas petitórias. Então isso pode acontecer. Tem juiz que faz confusão, acaba marcando essa audiência para saber que tem a posse. Qual que é o grande segredo, a grande estratégia? É sempre você deixar claro que você não está discutindo posse. Você está discutindo propriedade e a propriedade é sua. Porque o seu nome aparece no cartório de imóveis, não é na escritura pública, lá no cartório de imóveis, na certidão de propriedade atualizada, né? Eu pensei também, professor, em fazer um escapião no nome dos meus filhos, dos 3 filhos. Você acha que é melhor no meu ou no nome dos Mas filhos? do imóvel lá onde ela está morando? Não, esse aqui Tá. fica Não, no nome do falecido. entendi. Não, esse tanto faz, né? Você fazer no seu nome, no seu nome dos 3 filhos, ou direto no nome dos 3 filhos, tanto faz. Isso não vai mudar nada. O importante é provar a posse, mas pacífica, temos nome. Agora, lá aquele imóvel que ela está e não quer sair, lá tem que ser reivindicatória. O máximo que você pode fazer para se antecipar essa notificação extrajudicial, né? Pode ser pelo cartório, e também uma saída inteligente seria fazer a ação de arbitramento de aluguel, né? No caso, ela ganhar o escapião lá, que eu acredito que ela vai entrar. Ela chegou a falar para você isso? Falou, eu vou entrar com os escapião. Chegou? Não, ela não falou isso não, mas a irmã dela
né? Vamos Entendi. dizer assim. Eu, eu acredito que ela vai tentar provar a união estável. Ela já está na Previdência tentando provar a união estável na Previdência. Ela pode trazer, se ela provar na Previdência essa união estável, professor, ela pode trazer possível para o uso capião O uso capião ou não? não vai ajudar muito, né? Porque o uso capião, ele tem como base a posse. Se ela provar a posse dela, que ela morava no local, e morou mesmo, né? Uma conta de água, luz, contas de consumo, benfeitorias que ela fez o nome dela, ela ganha o uso capião, né? Não fica vinculada à união estável, à declaração da união estável. A união estável é mais para bens que foram adquiridos a partir disso, se foi, e a aposentadoria, né? Pensão. Mas é só para aí, né? No uso capião não ajuda muito ela ganhar. Se ela ganhar, até pode justificar um pouquinho mais o uso capião, a posse dela. Mas se perder também não atrapalha, né? Entendi. E se ela, E ela é fácil de lidar, ela ela é fácil de lidar, oi? ela é fácil de lidar, ou ela fala assim, eu não saio daqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira, ela chega a te afrontar ou não? Não, não, não. Não, não. Ela é a família dela que está por trás. Ela parece ser uma pessoa boazinha, só parece. É. Mas diz que é a família dela que está por trás, querendo que ela exija a casa, você entendeu? Querendo que Entendi. ela exija os direitos dela, Meu Deus do céu. né? Mas faz isso, ação de Eu arbitramento de aluguel, eu não sei se você tem meu livro, eu acho que ele não tá aqui, deixa eu ver. Não tá. Tem um livro meu de prática jurídica, da editora Mizuno. Tem modelo de peça. Eu falo isso porque você tem a sua B, não tem? tenho. Então, você distribui uma ação que você não vai perder. É ação de arbitramento de aluguel. É 2 folhas, 3 folhas. Você vai pedir a citação dela, vai recolher e você vai ganhar essa ação, porque você é proprietária, né? Você tem o seu nome lá no cartório de registro de imóveis. E o que é importante nessa ação? Você juntar uma avaliação. Pega um corretor, uma corretora, um conhecido e junta a avaliação de quanto vale esse aluguel. Isso é importante, porque senão ela pode pedir uma avaliação. E como você conhece bem o bairro, você deve saber quanto vale um aluguel ali. Quanto que vale um aluguel ali na sua cabeça? Eu acho que uns 1.500. Eu acho que sim, não sei. É Mas um... eu vou pesquisar. A minha irmã é corretora de Ah imóveis. lá, que ótimo. Aí, ó. Você não vai nem gastar com laudo. Pede para ela fazer um laudo de avaliação. Não precisa ir no local. Faz por fora mesmo. Faz por semelhança. Imóveis parecidos, né? No bairro, na rua, na região, na localidade, entendeu? Essa ação eu preciso de um laudo de uma imobiliária? Arbitramento de aluguel, não que precise, mas se você não juntar, o juiz pode ser que a juíza nomeie um perito. E aí já pensou, você pagar R$ 2.000, R$ 3.000 para avaliar um negócio que você não precisaria dessa avaliação? Vai gastar para quê, entendeu? Então pode ser só mesmo com o corretor de imóveis? Pode ser uma avaliação Da simples com o imobiliária? corretor de imóveis, pode sim. Professor, me surgiu uma dúvida aqui. É. Né, vamos dizer assim que ele estava lá na minha casa, lá na outra casa, por comodato, né? Né? Era um comodato que ele tinha comigo pelo fato dele estar lá na casa. Esse comodato não se extinguia ela, só ele, né? Essa posse dela, eu não posso considerar a partir da morte dele? Você pode até alegar. Ou eu, Você pode alegar que você sempre foi proprietário do imóvel, que como teve um relacionamento com ele, você deixou ele morar lá. Né? Para a sua surpresa, você, após o falecimento dele, querendo retomar a posse do seu imóvel, após o comodato, você chegou lá, tinha uma moça que alegou namorar com ele. É, namorar, ter um relacionamento com ele, independente disso, o imóvel é seu, você quer o imóvel de volta, você não tem interesse nenhum de alugar para ela ou algo nesse sentido, né? Você pode fazer isso também. mas você acha que a posse dela, esses 3 anos para trás, considera essa posse dela, professor? Na verdade é uma discussão, né? Mas considera assim, hoje a jurisprudência ela tem abrido um leque, né? Quanto tempo você mora lá? Então é o tempo de posse que você tem. Inclusive, quanto tempo de posse ela tem de fato? O que você acha? É só uns 3 anos mesmo? Ou mais? Quanto tempo ele começou? 3 anos. Ela 3 foi anos. comprar lá em 2020, na pandemia. Agora, sabe o que pode acontecer? Acontece muito.
e eu acho que no seu caso não vai ser diferente, ela vai alegar uma posse diferente. Ela vai falar, não, eu na verdade já moro aqui faz 5 anos, talvez ela faça uso campeão, não o ordinário, nem o extraordinário, ela faça uso campeão constitucional. O imóvel ultrapassa 250 metros, 250 metros quadrados? Ultrapassa, sim, é 400 metros. 400 metros, então obrigatoriamente ela tem que fugir desse uso campeão, ela, o advogado, a advogada. Mas ela pode alegar que a posse é de 10, pode alegar soma de posse complementar no decorrer da ação. Hoje nós temos um julgado do Superior Tribunal de Justiça que eu faço uso campeão e o tempo que demorar essa ação de uso campeão vai ser somada, a posse vai ser somada, é a posse complementar, né? Olha o risco. Muito perigoso, né? Perigoso. De fato é perigoso, né? E se eu chegar, sabe o que eu pensei, professor? Pensei em ir lá e quebrar o portão e entrar. E tomar conta da minha casa. Essa atitude pode dar muito certo, ela ficar assustada, fugir, sair, né? Você chama a polícia, não sei. Mas pode dar muito errado, ela pode falar, não saio daqui não. Pode te agredir, né? Sei lá, pode processar, falar de perdas e danos sobre ameaça, entendeu? Civil e criminal. Então, pode dar certo? Pode, mas pode dar muito errado. Eu já vi aqui no escritório, eu atuo no Brasil todo, né? Eu já vi casos que deu muito certo, resolveu, a pessoa caiu fora por medo, receio, mas já vi casos que deu muito errado, viu? Inclusive tem um caso aqui recente que foi julgado, o judiciário, a esfera civil, fez ele pagar, ele teve uma atitude dessa, pode sair do meu imóvel, que ele era o namorado da filha, morou no imóvel dele e depois terminou o namoro e não queria sair. Ele, né, o eventual invasor, ele fez uma ação em danos morais e ganhou 35 mil, danos morais e materiais, né, perdas e danos. Então, olha a dor de cabeça. Esse é meu medo, né, em relação a essa atitude, né. E deixa eu lhe falar, a mulher negra ainda vão me acusar de racismo. Complicado. Cuidado, né? Cuidado porque é complicado, né? As pessoas são maldosas, né? O ser humano em si, tem muita gente boa, mas tem muita gente maldosa, que só espera uma oportunidade para alegar uma coisa que nem existiu, às vezes, né? É complicado. Porque a mulher ainda tem esse agravante. Essa notificação, professor, você acha que melhor, porque tem a opção, eu fui de entregar para ela ou para qualquer pessoa, você acha que entrega pessoalmente para ela? Ou pode ser entregue, por exemplo, por um filho? Não, depende de quem receber, né? Vai passar a informação para ela. Você vai enviar essa notificação através de aviso recebimento, AR, ou via cartório, gasta um pouquinho mais, mas a insistência é maior. E outra, você vai fazer isso e não vai resolver, provavelmente, né? Ela não é boba, não vai querer sair, ela ou a família, mas te dá argumentos para você fazer a ação reivindicatória, com tutela antecipada, te dá argumentos de você fazer uma boa ação de arbitramento de aluguel. Eu acho que essa notificação extrajudicial, ela fortalece que houve uma tentativa de conciliação, né? Mas foi infrutífera. Então, eu acho que traz um respaldo positivo para a ação, tanto a reivindicatória quanto para a outra, né? Para a ação de arbitramento de aluguel. E você pode mandar uma só, você pode mandar 2, 3. Quando manda a notificação extrajudicial, você pode mandar 3. Uma avisando do aluguel, da desocupação imediata e do aluguel, a outra já cobrando o aluguel, depois uma terceira já mandando uma planilha dos débitos atualizados, né? Então, isso te ajudaria, inclusive, a fazer uma ação, talvez, monitória no futuro, se você quiser fazer mais uma ação contra ela, né? Ótimo. Porque o valor, vamos dizer que o valor é R$ 1.500. Se ela não responder você e te tratar com desprezo, 3 meses é R$ 4.500, com juros e correção, né? Dá um bom dinheiro, né? Ela não trabalha, professor. Ela não trabalha. O que eu ia perguntar? A água lá, professor, tá no meu nome. A conta de água tá no meu nome até hoje. Inclusive, tá sem pagar, porque como ele faleceu, ele pagava as contas. Você acha que isso me ajuda ou me atrapalha? Ele pagava a conta do quê? Ele pagava as contas da casa, né? Como ele faleceu, a conta de água, que tá no meu nome, tá sem pagamento. Você poderia, se você... Eu acho que isso me ajuda. Como você tem condições financeiras, se tiver, não for muito alto o valor, vai lá e paga.
né? Não vai mudar nada, porque a sua briga é registral. Não é uma briga de posse. Então não muda nada você pagar ou não pagar. Mas você, se você tiver condições de pagar, pelo fato de estar no seu nome, senão vai para o Serasa, SPC negativo o nome, você pode juntar isso também. Não, eu falo assim. É. Eu falo assim, professor. Se me ajuda o fato de eu pagar essa conta, prova que eu tenho poder sobre a casa. Mas a sua briga não muda nada, porque a sua briga, você não vai fazer uma ação possessória, você vai fazer uma ação petitória, né? Então, você não precisa provar a posse, você precisa provar a propriedade. O que você precisa juntar, tanto numa ação quanto em outra, tanto na ação reivindicatória como na ação de arbitramento de aluguel, o que você precisa juntar é a certidão de propriedade atualizada, entendeu? Eu pensei o seguinte, professor, em fazer 2 inventários, porque assim, a gente não dei entrada no inventário ainda. A gente só nomeou o inventariante, né, que vai ser minha filha, mas a gente não pensei em fazer, porque assim, ele deixou carros, porque o negócio delas é os imóveis, ele deixou carro, deixou instrumentos de trabalho. Eu pensei em fazer o inventário dele só com carro e instrumento, essas coisas, e depois numa sobrepartilha colocar os imóveis. Eu não sei se é uma boa estratégia. Esse imóvel que ela está morando, ele está só no seu nome ou está no nome dele também? Só no meu nome. Então não vejo por que fazer inventário. Por quê? Porque se o outro imóvel, que é o que você quer recuperar, não está no nome dele, não tem o porquê. E mesmo porque foi uma união estável, né, que vocês viveram, né? Não tem o porquê você fazer inventário. Esse imóvel que você está, a união estável que vocês viveram foi irregular, né? Não foi regular, né? Foi regular. Esse imóvel que você está, se fosse uma união estável regular, alguma coisa assim, mas como foi irregular, eu orientaria você fazer o quê? Fazer os campeão, porque você vai gastar menos, entendeu? Essa é a situação, você vai gastar menos. É os campeão mesmo, né, professor? Com E se ela certeza. entrar primeiro? Porque eu acredito que até agora ela não entrou com nenhuma ação. Até sexta-feira ela não entrou. A gente está monitorando o CPF dela, ela não entrou com nenhuma ação, né? Se ela entrar primeiro e eu entrar com os campeão depois, eu acho que me prejudica, né? Não, você vai atrapalhar o uso campeão dela fazendo o arbitramento de aluguel, seja de um jeito ou de outro. Só que se você entrar com a ação de arbitramento de aluguel primeiro, né, depois a reivindicatória, antes do uso campeão dela, fica mais difícil ainda para ela, né? Fica mais difícil, certamente fica mais difícil. Por quê? Porque você quebrou a posse dela, né? Quem paga aluguel, você quebrou a posse. Não é só a posse. A posse tem que ser mansa e pacífica. Então tem 2 requisitos pressupostos do uso capião que você atrapalhou dela, né? Então ela vai ter dificuldade de fazer o uso capião judicial e extrajudicial, entendeu? Mais ainda, né? Extrajudicial. Essa casa que eu moro aqui, professor, e a de lá também, no registro de imóveis, as casas não estão averbadas no registro de imóveis, está só o lote. O que você acha disso? Na verdade, consta o terreno, né? As 2 casas, né? No terreno. Exatamente. E por que cada imóvel está no nome de um? Porque na época fizeram assim, cada um comprou o seu, como que foi isso? Não. Quando a gente foi morar junto, o União Estável, eu era muito novinha. E aí ele comprou esse imóvel aqui e colocou no nome dele. Aí o próximo imóvel que ele comprou, ele colocou no meu nome. Foi assim, não foi por nada não, foi acontecendo, né? Foi acontecendo, da vida, né? Não muda nada. Agora, diante dessa situação, o melhor é o quê? Fazer contra ela, já que está no seu nome, ação de arbitramento de aluguel. Antes dessa ação ou depois, você pode fazer a reivindicatória. Antes de tudo, pode fazer uma ou 2 ou 3 notificações extrajudiciais. E em relação a esse imóvel que a amiga está, certamente o uso capião será a melhor forma. Seja no seu nome, nome seu e dos filhos, ou só dos filhos, né? Que vocês vão decidir. O direito da viúva, professor, ele se estende aos filhos também? O direito da viúva, a viúva quando ela fica no imóvel, aos filhos
filhos dela que não seja desse marido, desse falecido? Os direitos da... Porque lá na casa que ela, É. lá na casa que ela mora, que é minha, ela já levou os filhos para morar com ela. Na verdade, os direitos da viúva, do viúvo, nós chamamos de meeiro, vai depender sempre do regime de casamento ou regime da união estável, né? E também se ela é regular, irregular, então é isso que vai definir os direitos dele ou dela, né? Agora, ela, nesse momento, é difícil, ela teria que fazer o quê? Uma ação declaratória de união estável, conseguir o reconhecimento e depois fazer o inventário dele. Só que ele já tinha um imóvel, né? Esse aí que você está. Então, ela não teria direito, ficaria para os filhos, né? Ele tem filhos, então não seria uma estratégia inteligente por parte dela. Hoje, o que ela poderia fazer de forma inteligente no sentido de defender os direitos dela, né? As vantagens que ela possa ter? É o uso capião. Eu não vejo outra saída senão o uso capião. Se ela não fizer uso capião, ela não terá vantagem nenhuma, né? De fato, não vai ter vantagem nenhuma. Uma reivindicatória, professor, ela demora quanto tempo? Ela é célere? Como que é? É claro que ações não dá para falar de tempo, é muito perigoso falar, assim como cirurgia, né? Cada caso é um caso, depende do juiz, da localidade, juíza. Mas, em regra, a ação reivindicatória é muito mais rápida que a possessória, né? Eu tenho possessórias aqui no escritório que são tragédias, né? Deus do céu. São ações que 5, 6 anos não sai daquilo, o juiz não marca audiência. Acontece até um desgaste advogado e cliente, porque o cliente muitas vezes não é da área, igual a doutora é, né? Então, na cabeça dele, fala, meu, tem algo errado, compraram advogado, compraram advogada. São uns absurdos, né, que passa pela cabeça do ser humano. Então, o melhor é fazer o quê? Sempre possessória, fugir dela. Só faço possessória quando eu preciso, né? Não tem outro jeito. No seu caso, não há nem que se falar em fazer possessória. É petitória, porque são ações mais rápidas, mais técnicas, que duram 1 ano e meio, né? 1 ano, 1 ano e meio. Normalmente, né? Se o juiz não fizer confusão. No caso dela, o uso capião lá, professor, os herdeiros não entram nesse uso capião dela com 50% do falecido? Não, porque ela tem uma união estável irregular, né? Ela tem uma união estável irregular. Se ela ganhar a ação de reconhecimento de união estável, ela também não vai resolver o problema da vida dela. Por quê? Porque essa ação de regularização de união estável, ela vai ter direito, como é uma união estável irregular, vai ser o automático da união estável, assim como acontece no casamento, parcial de bens, equipara-se ao parcial de bens. Tudo que for conquistado após a constância do casamento, aí sim ela teria direito em regra. Ela seria meeira, né? Mas não é o caso porque ele não conquistou nada depois do relacionamento com ela. Esse imóvel ele já tinha. Então esse imóvel, num eventual inventário, mesmo que ela ganhe a ação de solução de não estável, declaração, né? Não tem dissolução, no caso da declaração com partilha de bens, ela não vai ter direito a nada, né? Seria uma burrice do advogado ou advogada usar essa estratégia para tentar proteger algum direito dela e fazer que ela tenha direito, entendeu? Não, professor, fala assim, no caso dela entrar com uso capião, puxando o tempo dele. Isso ela pode, porque o uso capião, se ela fizer, ela não precisa fazer num período que ela tenha a posse exclusiva, que dá mais ou menos uns 3 anos, né? Não, 3 anos não, porque faleceu agora, né? Dia 30, né? Menos. Mas não, ela pode alegar no uso capião que ela tem a posse. 3 anos ela não é boba, né? O advogado não vai alegar. Vai inventar uma posse, talvez vai falar que a posse dela é de 10 anos, alguma coisa assim, entendeu? Mesmo que não seja, né? Mas ela vai puxar, ela pode puxar dele, não pode? O tempo que ele morou lá, 10 anos dele. A soma de posse, na verdade não, porque a soma de posse, ela pode ocorrer de forma originária. Então eu faço uso capião no meu nome, com a posse do meu pai e da minha mãe, do meu avô, minha avó, e ela pode ser o quê? Derivada, originária ou derivada. Derivada é a compra e venda de posse, né? Cessão de direitos possessórios e afins. Se ela for fazer soma de posse, não encaixa na situação concreta. Por quê? Originária não pode, ela não pode. E derivada, ela teria que falar que comprou a posse dele, que ele doou para ela a posse do imóvel, de forma não onerosa, tá? Mas e aí, cadê o contrato? Foi verbal. Só se ela entrar nessa loucura, ela, o advogado, a advogada, de inventar uma história dessa e tentar provar com base em testemunhas, né? Uma coisa assim. Ótimo. Professor, e da reivindicatória, o que eu alegaria? Alegaria esse tempo todo que ele ficou lá, falaria dele ou só dela? A reivindicatória não tem muito o que fugir, né? Na possessória você tem que provar a posse,
a data do esbulho da turbação. Nas ações possessórias, você tem que provar o 561, é um requisito da ação possessória, seja reintegração, manutenção, interdito proibitório. A reivindicatória não, é uma ação mais leve nesse sentido, porque na ação reivindicatória, o que você tem que provar? Você tem que provar a propriedade. Você vai juntar a certidão de propriedade atualizada e vai provar a sua propriedade. É isso que você tem que provar numa ação reivindicatória. E a propriedade eu só consigo provar de um jeito, não tem outro, né? É através da certidão de propriedade atualizada, né? Através dos documentos, né? É. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, professor. Agora, aqui é importante você fazer uma ação simples, poucas folhas, mas bem fundamentada. Abre uma preliminar antes dos fatos e fala que a reivindicatória não tem não tem prescrição, né, porque é uma ação de direito de propriedade. Então, entra nesse mérito, entendeu? Tá. Professor, uma dúvida aqui fora de imóveis. Ela escondeu os carros dele. A gente não sabe onde está. Ela vendeu? Ai, Senhor, Deus do céu, né? Você não pode morrer, não. Não pode morrer, não. Busca e apreensão, apropriação indébita. O que eu faço para recuperar esses carros? E fala uma coisa, esses carros, ele tinha o quê? Uns 3 carros? Sim, 3 carros. 3 carros. O que você pode fazer, tem ação para fazer, se for mexer nisso aí tem, ó. Você tem arbitramento de aluguel, você tem reivindicatória contra ela, são 2. Para você aí nesse imóvel, usa o capião. E se você quiser mexer nessa questão dos carros, aí o ideal é fazer o quê? Um inventário no nome dos filhos, né? Quando eu falo nome de representação, escolhe um que vai ser o inventariante, e aí nesse inventário faz o pedido dentro do inventário de busca e apreensão dos carros, né? Fala que o pai deixou veículos, mas não se sabe onde está. Mas aí no caso eu faria só o inventário dos carros, né? Só o inventário dos carros. Você poderia até incluir imóveis, isso não atrapalharia o seu uso capião, não. Na verdade, uma coisa não inibe a outra, direitos hereditários e direitos possessórios. Mas não existiria necessidade de você colocar a casa, porque senão o inventário ficaria mais caro, né? Mais oneroso. E no caso seria judicial esse inventário dos carros, né, professor? Teria que ser judicial. Dá para usar essa estratégia no extrajudicial, administrativo? Não dá porque o extrajudicial não pode ter briga, né? E o seu objetivo no inventário é fazer o quê? Fazer a busca e apreensão dos bens, né? Porque ela ocultou, ela omitiu, a gente não sabe onde estão esses carros, é o que você falou, já deve ter vendido, talvez, né? Pode ser. Rir para não chorar. É complicado. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Professor, então, essa ação de arbitramento de aluguel, então seria isso, um arbitramento de aluguel. Você entendeu por que a ação de arbitramento de aluguel é para você atrapalhar o uso capião dela? Se ela propor ação de uso capião, ela conta a história que ela quer, alega a posse que ela quer. Ah, mas eu tinha relacionamento com ele. Tá, mas eu também tinha, e a posse era minha, não é um exemplo, né? Então, ela testemunha a prova mais perigosa que tem, né? A gente não sabe quem ela pode pedir um favor, né? Ah, mas o testemunho não pode mentir. Na teoria, não. Mas na prática, mente muito, né? Então, a notificação a saída dela de forma imediata, né? Então, você tem o quê? Um checklist. Vamos fazer um checklist. Você tem aí a notificação extrajudicial para fazer. Posteriormente, você tem outra coisa que você vai fazer é a ação de arbitramento de aluguel, ação reivindicatória com tutela antecipada, uso capião desse imóvel que você está, né, para poder regularizar, poder resolver uma situação também, e é fato, né, você também vai fazer, se você quiser tentar recuperar esses carros, vai ser difícil, você pode fazer um inventário pedindo a busca e apreensão desses carros. Se ela falar, não sei onde está, eu não sei, ele que vendeu, aí faz uma ação de perdas e danos contra ela porque ela vendeu bens móveis que ela não poderia ter vendido, né? Então, olha só, hein? Meu Deus. Não é dela. Complexo, hein? Ela dá ação para mais de metro. Ainda bem que você é advogada, viu? Né? Porque aí você não vai gastar honorário. E a irmã é corretora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei tão abalada com isso aqui tudo que eu me perdi, tá? Agora que eu tô conseguindo respirar e pensar no que fazer. Essa notificação, então, eu vou pedir a saída dela de forma imediata, né? Isso. E se ela não
É. E nós, nesse checklist que nós fizemos agora, se você fizer direitinho 3 notificações, a segunda, a terceira já apresentando o valor que ela está devendo de aluguel, aí já dá uma abertura para fazer uma monitória ainda, hein? Nossa, um monte de ação, ainda bem que você é advogado, hein? Ai, Deus. Vitória. Então tem um leque de ações aí para você conseguir, né? Talvez com uma, duas, gere o efeito indireto. O que é efeito indireto? Ela abandona a casa, fala, meu Deus do céu, a ex-mulher dele era uma casca de ferida na cabeça dela, né? Deixa eu abandonar tudo e sumir, não quero ver essa mulher. É um exemplo, né? Então, Olha, no sepultamento dele, é, ela mandou falar pra gente que a gente não tinha noção do que nós íamos passar. ah, Isso no cemitério, hein? No é cemitério. complicado, é Ela complicado. mandou falar pra gente. A gente escuta de complicado. tudo, mas não leva pro lado pessoal não, faz parte. Infelizmente faz Ó, parte, né? qualquer ação que você queira marcar uma mentoria, se quiser que eu corrija as peças, eu ajudo, tá? Marca uma mentoria, eu corrijo peça por peça, te ajudo, te dou dicas. É uma forma de ajudar, né? Mas eu, como você é advogada, tem a OAB tudo certinho, eu faria para não gastar, né? Ótimo, professor. Da outra vez que eu É. marquei uma reunião com você, você analisou o contrato de compra e venda que a gente fez lá dos imóveis. Eu mandei por e-mail e você organizou para mim. Eu achei que você não estava fazendo mais esse trabalho, não. Como que seria, professor? Eu mando por e-mail, marco Na verdade, pode mandar por e-mail ou pode marcar outra reunião e aí eu faço, né? Eu faço essa correção. Eu faço a correção das peças, eu faço muito isso para advogados, né? Como eu dou muita aula, então é uma forma de ajudar também, de fortalecer, também. de ajudar o lado emocional, né? Tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui. Não. Pensa direitinho, Não, se precisar eu tô aqui. Pede para Deus iluminar, porque é muita coisa, né? Você vai entrar numa guerra, mas se é o que você quer para recuperar o imóvel, por questões de justiça, questões... e o imóvel é seu, né? Um marco que você fala, o imóvel é seu, você é proprietário do imóvel. Não, demais. Professor, Eu vou fazer assim. Eu vou. conseguir horário com Não, mas você. conversa com a Maria. A Maria tenta um cartucho. Às vezes, se for algo urgente para corrigir peça mentoria, ela tenta um cartucho, ou bem cedinho, ou mais tarde. Dá um jeitinho, sim. Dá um jeitinho, tá bom? Não, tá ótimo, tá ótimo. Fica com Deus Essa e. reunião eu tinha conseguido para outubro. A agenda, graças a Deus, a agenda é cheia porque a gente é especialista, escreve muito livro, fala a verdade, fala a realidade com propriedade, mas eu também tive um problema de saúde, agora estou recuperado, então vai dar tudo certo. Se for algo urgente, fala com a Maria, ela tenta um encaixe sim, viu? Não, beleza. Tá bom? Beleza. E eu vou precisar, viu? Vou precisar, com certeza. Conta comigo. Aí a gente vai conversando. Vamos sim. Fica com Deus. Maria. Tchau. Deus também. Um abração. Obrigada, Tchau, tchau. tá? Tchau, tchau. O outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.